Fique sabendo que estou muito feliz do pastor poder estar conosco aqui. É a primeira vez, hein? É a primeira? Não, pregar? Para pregar não, pastor, só vou cumprimentar essa igreja. Não, é para pregar. Olha lá as horas lá. Oh, não, aqui tem até 9 horas. Oh, glória. Esperem um pouquinho. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero falar para o pastor Armando. Ele fala assim, a primeira vez? Nesse caso aqui, ainda mais nessa modernidade toda. Quando eu entrei aqui, irmãos, usar um juramento que Paulo usou para falar para a igreja, quando ele diz assim: em Cristo digo a verdade e não minto. Então eu uso as palavras de Paulo para dizer isso para a igreja do Senhor. Quando eu entrei aqui, eu me senti como se eu estivesse chegado no próprio céu, porque a presença do Senhor estava muito forte dentro da igreja. Eu quero contar para o pastor Armando, que eu não sei se ele sabe disso. Talvez uns 53 anos atrás, eu estou hoje com 60 anos, e talvez eu com a idade de 7, 8 anos, eu vim com meu pai nessa igreja, mas ela não era bonitona assim. Era uma igrejinha, que era quadradinha, uns bancos sem encosto, e eu vim com meu pai. E foi nessa igreja que eu fui selado com o Espírito Santo de Deus. Foi aqui nessa igreja, há mais ou menos 53 anos atrás. Então quando eu venho aqui, eu não sei qual o sentimento que eu expresso para os irmãos. Muito obrigado, pastor. Me sinto muito honrado por este convite. Tá bom? Amém. Obrigado. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, dizer que ao longo desse tempo, passando todo o aperto, sabendo que eu estaria numa igreja tão bonita como essa hoje, combinei com o pastor Armando no domingo passado. É o Samuel mesmo, não é, Samuel? Glória a Deus. E eu, toda vez que eu lembrava, falava: Jesus, que aperto é esse? E hoje, quando eu estava lendo a palavra do Senhor para vir com os irmãos, nós recebemos a triste notícia de que o nosso amigo, pastor Nilson, passou para a eternidade. E houve um baque, uma tristeza muito grande. E o culto que eu dirigi até às 19h25 foi um culto fúnebre. Mas chegando aqui, o Senhor renova as nossas forças, as nossas esperanças, e sabemos que o Senhor, ainda que passamos pela morte, mas o Senhor é a vida, não é mais do que a vida, é a vida eterna. Aqui também eu me sinto em casa, porque está aqui minha prima Ilma, o Manga, o meu sobrinho Pedro, sobrinho Luciana Bernardo. E eu, a hora que eu fiquei olhando assim, eu falei: você vai arriscar ser injusto. Aí, ó, quase que eu passo, não é? Está aqui a Eva, que todos sabem, que é minha parente muito próxima, minha tia, e me acompanham, né, Eva, minha tia Eva, e me acompanham as minhas filhas, Alice, Marcela e a Isabelle. E eu louvo a Deus pela vida delas. Irmãos, eu sou pastor, eu não sou pregador. E quando eu olho para o relógio, eu fico constrangido, porque nós temos o costume, aqui o pastor, graças a Deus, falou que termina 9h30, eu nem sei se eu não vou usar isso, e eu fico constrangido por causa do horário. Mas eu também não posso deixar de falar para a igreja aquilo que o Senhor pôs no meu coração. E eu quero convidar a igreja do Senhor. Antes eu quero destacar aqui as meninas onde eu almoço lá na Marli, né, junto, sou tão bem servido ali. Eu não posso deixar de destacar meu amigo Daniel, querido. É meu irmão. Ele foi uma fortaleza para mim no ministério da Assembleia de Deus no São Geraldo. É engraçado, pastor, que quando o Senhor foi lá na igreja, eu falei assim para o senhor: pode dirigir o culto, pastor, porque as ovelhas aqui foi o senhor que ganhou, não é verdade? E eu estou achando isso engraçado, que hoje eu estou aqui, mas a minha família está aqui. Ou seja,
igreja, está tudo em casa, né? Lá e cá. Por isso que o céu da Evangélica de Jesus é o céu da Assembleia de Deus e Amor, da Batista, da Presbiteriana. É um povo só que nós vamos encontrar um dia com o Senhor Jesus, né, Pedro? Acredito muito no seu chamado, viu, querido? Pedro Eduardo. Eu quero convidar os irmãos para nós fazermos uma breve meditação no livro de Samuel. No livro de Samuel tem um relato tão diferente que no dia que eu li essa passagem, eu escrevi na minha Bíblia. Que passagem linda! E eu quero convidar os irmãos para nós lermos um versículo apenas. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. No capítulo 4 de Samuel, no versículo 6. No versículo 6. 1 Samuel, me desculpe. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 6. Eu quero agradecer as meninas que me acompanham, viu, Alice, Marcela e Isabel. Está escrito assim: e os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Antes de eu começar, eu quero falar da irmã Janite. Hoje, assim que terminou a escola dominical, a gente comentava a respeito de algumas santas mulheres que já morreram, e algumas santas mulheres que ainda permanecem no nosso meio. E a irmã Janite foi citada em primeiro lugar lá, viu, irmã Janite? Como uma santa mulher de exemplo para nós, viu? Deus abençoe muito a sua vida. Queridos irmãos, eu quero rapidamente falar para os irmãos que em Israel, que não é novidade para ninguém, quando Moisés, usado pelo Senhor, vai até o Egito, e do Egito tira Israel da forma que todos nós conhecemos, que na 10ª praga, a praga dos primogênitos, quando o Senhor manda matar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, e naquela noite foi a última noite de escravidão, a última noite em terra estranha, porque a partir daquela noite eles sairiam rumo a caminho à sua própria terra, terra que o Senhor prometeu e cumpriu a Abraão e prometeu aos filhos de Israel que ali eles entrariam. E eles começam a caminhar rumo a esta Canaã. E o Senhor, na caminhada, o Senhor manifestava a sua presença à noite com uma nuvem para tampar do frio, e de dia uma nuvem escura para proteger do calor do sol. Mas mesmo assim o Senhor ainda achou pouca essa presença no meio do seu povo escolhido. O Senhor chama Moisés e diz para Moisés: Moisés, está pouca essa presença. Eu quero que faça alguma coisa para que a minha presença seja representada, vista por todos os filhos de Israel. E eu quero que você constrói uma arca. E deu para Moisés as medidas da arca, e chama um moço chamado Bezalel, que no capítulo 35 de Êxodo, este Bezalel, que já era uma pessoa que trabalhava com todo tipo de artifício, ou ele era um artífice, trabalhava com ouro, prata, madeira, argila, cerâmica, e ele fazia todo tipo de artes. Mas este homem, ele é chamado por Moisés dá testemunho dele, e Deus chama e diz para Moisés: Moisés, eu já enchi do meu espírito de conhecimento e de ciência a Bezalel, que é da tribo de Judá, para que ele construa uma arca, segundo as medidas que eu vou te dar. Você dá para ele as medidas que eu vou te falar.
E Deus dá as medidas para Moisés dessa arca. Depois que é feita essa arca, é colocado nela 4 argolas por fora, em cada canto tinha as argolas, para que esta arca não fosse tocada, porque em Números no capítulo 4, Deus diz claramente que não pode tocar na arca. Era proibido por Deus. Para transportar a arca, ela era coberta com pele de animal, para que ninguém encostasse nessa arca. E chama Bezalel, e ele constrói a arca, coloca as argolas, pega 2 varas, cobre elas, varas de cetim, cobre elas com ouro, como nós conhecemos, banho de ouro, e cobre essas varas de 2 varas de ouro, elas são enfiadas nas argolas da arca e carregadas aos ombros. Mas não pode ser por qualquer pessoa. Eram sacerdotes da tribo de Levi. Só os levitas, os descendentes de Coate, firmado em Arão, é que podiam carregar ou transportar a arca do Senhor. Nela não se encostava. Por isso as argolas, para enfiar a vara, colocar no ombro e sair carregando 4 homens, 2 à frente, 2 atrás. Pois bem, determinado dia, quando o sacerdote Eli, o penúltimo sacerdote que julgou Israel durante 40 anos, que logo em seguida, depois que esse sacerdote Eli, ele seja covarde, tímido diante de Deus, vê os filhos dele cometer todo tipo de atrocidade no ministério da congregação de Israel. Deus que antes tinha prometido a Eli, dizendo a Eli que a casa dele seria perpetuamente firmada no trono de Deus. O sacerdote Eli começa a aceitar os pecados dos seus filhos. Os seus filhos, atuando no ministério da congregação de Israel, na hora do sacrifício, diz a Bíblia, que eles tinham um garfo de 3 pontas, e quando aqueles irmãos mais pobres chegavam para oferecer o sacrifício, eles enfiavam o garfo naquela panela, tirava tudo para eles. E alguém dizia: deixa nós queimar primeiro a gordura, depois pega a carne, o que você quiser para o sacerdote. E eles diziam: não, ou você me dá agora, ou eu te tomo à força. Além disso, as mulheres da congregação vinha para a porta da tenda, e na porta da tenda os filhos de Eli cometiam adultérios ou prostituição, todo tipo de pecaminosidade com aquelas mulheres. O sacerdote Eli, assistindo tudo isso, chama os seus filhos e apenas diz para eles: meus filhos, a fama que Israel está dando para vocês não são boas. Não age assim. Ao invés de podar, ao invés de corrigir, ao invés de talvez uma necessidade até de excluir do ministério. Não, vocês não podem fazer isso. Estão envergonhando o nome do Senhor. Não, o sacerdote ali ficou como bonzinho de pai para filho. E o Senhor chama um profeta que a Bíblia não menciona o nome. Vai lá no sacerdote Eli para mim, diz a ele que eu falei para o pai dele e falei para ele que o reinado dele seria perpétuo, seria para sempre. Mas agora, profeta, fala para o sacerdote Eli: longe de mim, estas palavras, irmãos, que está na palavra, longe de mim de querer sacerdote Eli perpetuamente diante de mim. E como sinal de que eu trago castigo para sua casa, em um mesmo dia os seus 2 filhos morrerão. Pois bem, passa algum tempo,
Enquanto isso, Ana, que tinha pedido ao Senhor um filho, o Senhor concede a Ana um filho. Mas o voto de Ana era esse: se o Senhor me der um filho, eu te devolvo ele. E nessa hora, provavelmente, Deus fala: você quer um filho? Pois eu quero um profeta com retidão que vai julgar Israel no lugar do sacerdote Eli. Passa o tempo, o menino é desmamado, o menino é circuncidado, o menino é levado ao templo para ser apresentado como ritual da lei. E Ana vem trazer o filho para entregar. Determinado dia, quando Samuel começa a crescer, a servir o sacerdote Eli na casa do Senhor, por 3 vezes o Senhor diz: Samuel. E ele corre até o quarto de Eli, já tudo escuro. Ele vai até: ei, meu senhor, por que o senhor está me chamando? O que o senhor quer? Não, meu filho, não foi eu que te chamei não, pode voltar e vai deitar. Tornava a deitar e vinha a voz: Samuel, Samuel. Ele corria lá: ei, sacerdote, o senhor me chamou, o que o senhor quer? Não, meu filho, eu não te chamei, pode voltar e deitar. Na 3ª vez, ele foi orientado pelo profeta, pelo sacerdote Eli: se chamar outra vez, você vai responder o seguinte: eis-me aqui, Senhor, fala, porque eu quero ouvir a sua voz. Na 3ª vez o Senhor chama e Samuel fala: pode falar, Senhor, eu estou à sua disposição. E Deus começa a se revelar para Samuel e falar para ele que o reinado do sacerdote Eli tinha chegado ao seu fim, e que Samuel, profeta fiel ao Senhor, julgaria Israel no seu lugar. Passa-se os dias, os filisteus se colocam de frente com Israel na fileira de batalha. Esses mesmos filisteus da faixa de Gaza, que hoje é tão atualizado no nosso mundo, faz a fileira para enfrentar Israel. Israel não afina, Israel não foge, também se prepara e vai para a frente da batalha. Quem está nessa batalha? Os filhos de Eli. Israel, nessa primeira batalha, Israel foge, porque até nesse momento 4.000 homens tinham sido mortos, e Israel sai correndo. Chega os anciãos de Israel na própria guerra e fala assim: ei, vamos buscar a arca, nós estamos perdendo, porque a arca de Deus não está aqui. Porque a arca de Deus, para quem é sério, para quem serve, para quem teme ao Senhor, a arca é a presença de Deus, e eles buscam a arca é transportada. A arca chega, e a congregação de Israel faz um grito de júbilo tão grande que chegou aos ouvidos dos filisteus. E alguém pergunta: que barulho foi esse? E alguém diz: a arca de Deus chegou para o exército de Israel. E os homens começaram a tremer. Agora nós estamos perdidos, porque o que Deus fez no Egito para livrar esse povo, é esse Deus poderoso que acaba de chegar lá. Os filisteus, os inimigos, os que não são crentes, eles sabiam que a arca tinha chegado, a presença poderosa do Senhor. Mas que triste engano. De dentro do exército dos filisteus, conhecendo a vida dos crentes de Israel, conhecendo a conduta dos filhos de Eli, conhecendo a conduta do sacerdote, sabendo que já andavam sem temor do Senhor, sabendo que davam mau testemunhos, sabendo que não tinha fidelidade para o Senhor, alguém grita: ei, por que vocês estão afinando? Seja um homem e vamos encarar este povo. E nessa hora eles reagem e falam: vamos em diante. Enfrentam o povo de Israel. A arca está lá, mas o povo de Israel foge. E nesse dia, com a arca lá, cai 30.000 homens diante do exército dos filisteus.
Israel perde a guerra. Um homem de Efraim, e aqui eu encurto para nós encerrarmos. Um homem de Efraim sai correndo da batalha, vai até Siló, aonde está o sacerdote Eli, e diz: eu vim trazer uma notícia para você. Qual é a notícia? Israel perdeu a guerra. Os seus 2 filhos morreram. Tem mais tragédia? Tem a pior. A arca de Deus foi tirada de Israel e levada para a terra do inimigo. Eu aconselho os irmãos a que os irmãos leiam. Aliás, eu quero falar um pouquinho disso então. A arca de Israel foi levada para um lugar que chama Astarote, aonde o deus Dagon é o deus desse povo. Os filisteus pegam a arca, leva ela e coloca no templo de Asdod, aonde está esse deus Dagon, provavelmente um deus feito de argila ou de qualquer outro material, mas é um deus que está ali feita por mãos de homem. Eles pegam a arca e colocam a arca diante do deus Dagon. Pela manhã eles levantam o deus Dagon, feito de argila, ou de cerâmica, ou de barro, ou de madeira, ou de prata, seja do que for, o deus Dagon, diante da arca de Deus. Eles levantam pela manhã e veja, vamos lá adorar o nosso Deus. Eles chegam, não tinha Deus para adorar, porque o deus Dagon estava com a cara no chão encurvada, porque o temor da arca de Deus que ali estava, o próprio Deus de barro se curvou com a cara no chão diante da arca do Deus de Israel. E eles falaram: mas coincidência, vamos colocar de novo o Deus no lugar. Pega o Deus, restitui ele e põe lá de novo, e mantém a arca no mesmo lugar. Chega no outro dia, vamos lá adorar o Deus Dagon, para nós começarmos o dia. Chega lá, o Deus Dagon está despedaçado diante da arca, porque o poder de Deus foi tanto, que a hora que esse Deus Dagon olhou para a arca, não suportou, caiu, destruiu, acabou com toda a sua força, ou com a sua argila. Acabou. Vem o pior. Por causa da arca, o povo da terra dos filisteus, o povo da terra de Gaza, eles começam a dar furúnculos. A Bíblia chama nas partes secretas. Então todos os irmãos vão saber aonde é que dava esses furúnculos. Na tradução da minha Bíblia diz hemorroidas. Todos os irmãos sabem aonde é que dá hemorroidas no corpo do ser humano. E começa a tormenta na terra dos filisteus, porque a presença de Deus, ela foi colocada aonde ela não é recebida, aonde não foi orientada para ser colocada. E agora o povo fala: o que vamos fazer? Temos que tirar essa arca daqui. Eles ligam para uma cidade de Gade e falam: aí, nós queremos mandar a arca para aí. E eles falam: não manda não, porque vocês vão querer nos matar com a arca de Deus. Não manda para cá não. Toma conselho e diz: o que faremos com a arca? O que faremos? E alguém falou: vamos pegar 2 vacas que estão paridas agora de novo, 2 vacas com bezerro, mas vacas acostumadas a ter canga. Os irmãos sabem o que é canga? É um pau, né, pastor? Que vem assim, né, com 2 negócios assim no pescoço, e o boi puxa, né?
vão pegar 2 vacas que nunca carregaram o carro de boi, nunca puxaram a carroça. E estas vacas, se for Deus mesmo de Israel que está nos crucificando, fazendo tudo isso conosco, as vacas vão levar essa arca até onde ela tem que ir, que é na tribo de Judá, em Israel. Pega as vacas, coloca no carro, elas não dão coice, elas não pulam, elas não esperneiam, elas deixam colocar a canga nelas. E diz a palavra do Senhor que elas vão caminhando e vão berrando, levando a arca de Deus para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. E vai levando a presença de Deus. E as vacas vão, se elas pudessem, elas estariam cantando. Como elas não sabem cantar, elas foram berrando. E a palavra dá um destaque falando assim: e elas iam caminhando, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, até chegar aonde a arca tinha que estar. Sabe o que acontece? Chega no final, aonde as vacas pararam, que é onde a arca tinha que ficar. O povo de Israel recebe a arca com um júbilo absurdo. E vai fazer o que agora com as vacas? Matar as vacas. Em cima de uma pedra faz o preparo de oferecer ao Senhor. E oferece estas vacas como holocausto ao Senhor, depois delas terem transportado a arca do Senhor. Na quarta-feira eu estava falando sobre isso, e você fica assim olhando como que a vida do cristão, lembrando assim dos apóstolos, quando trouxeram para nós a palavra do Evangelho que salva, que perdoa, que purifica, que cura, que batiza com o Espírito Santo, e depois de eles estarem com o Evangelho completo para nós, o que aconteceu com eles? Agora cada um de vós serão torturados e mortos. É o mesmo que aconteceu. Irmãos, eu quero falar uma coisa para a igreja do Senhor. Eu sei que vocês sabem disso, mas eu quero confirmar isso ao seu coração. Irmãos, o Deus daquele tempo é o mesmíssimo Deus de hoje, que não aceita recompensa de corrupção, é o Deus que não aceita falsidade diante dele, é o Deus que não aceita mentira, mas é o Deus que perdoa, que tem misericórdia, que dá graça. E essa arca que foi transportada, ela representava puramente a presença de Deus. Mas o que hoje representa a presença do Senhor nosso Deus não é apenas uma arca de madeira. A presença de Deus está dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, que nos faz falar em língua, que ainda batiza, que ainda renova, que ainda nos traz alegria, que ainda nos diz: você é salvo, é selado para a glória do Senhor. Oh, meus queridos, mas eu quero encerrar na outra linha. Diz para o sacerdote ali: o povo perdeu a guerra, os seus 2 filhos morreram, Eli está vivo. Mas a hora que falou para Eli, a arca de Deus foi tomada, Eli cai e morre. A nora de Eli, casada com um dos seus filhos, estava grávida, perto de dar à luz, perto de gerar o filho. Ela ouve: você está viúva, seu sogro morreu. Mas a hora que ela ouve, a arca de Deus foi tomada, ela sentiu uma dor tão grande que o filho nasceu. Quando o filho nasce, as parteiras pegam o filho e diz a ela, eu encerro aqui, viu, irmãos? E diz a ela: alegra-te, porque o que você gerou foi um filho, foi mais um varão para Israel, foi mais um guerreiro, foi mais um escolhido. Mas ela nenhum sinal de vida deu, não se alegrou, pelo contrário,
permaneceu no seu desmaio. Nasce o menino, e a moça preferiu não reagir e morreu. No nome desse menino leva o nome de Icabote, ou seja, a glória de Deus foi levada de Israel. Querida igreja do Senhor Jesus Cristo, além de nós termos o Espírito Santo de Deus, hoje nós comemos aqui o pão que representa o corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomamos aqui um suco ou vinho, representado como o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a igreja evangélica de Jesus, que me ouve nessa noite, que em nome de Jesus vocês nunca possam perder, deixar de dar o valor que é o sangue e o corpo de Jesus, como o povo de Israel fez com a arca. Tratou a arca de qualquer maneira, transportava a arca de qualquer maneira, não tinha vida de acordo com a presença de Deus. Quando a arca chega, nenhum resultado dá. Mas para essa igreja evangélica, ela ainda continua sendo a principal fonte de poder de Deus para essa igreja, porque no domingo passado ainda teve novos batizados que hoje tomaram pela primeira vez a Santa Ceia do Senhor. O que é que isso prova? Prova que essa igreja, ela continua de pé diante do Senhor. O meu conselho da parte de Deus: permaneçam fiéis, permaneçam firmes, permaneçam debaixo da graça e da alegria que só o Senhor pode dar para todos nós. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Aí, que palavra, hein, irmão? Estamos começando a semana com essa injeção da palavra de Deus. Que Deus dê para nós uma semana maravilhosa, que tudo que nós esperamos, que Deus resolva essa semana, que nós tenhamos essas bênçãos. Quero te agradecer, pastor, mais uma vez, de estar com a gente, né? Amém. Leva um abraço para a sua igreja.